Oi, pessoal. Eu resolvi gravar de novo um trechinho da nossa reunião, porque a gente fez uma gravação de um trechinho da nossa reunião anterior e compartilhou com vocês em relação às dores, né? De você ser um profissional e, enfim, e tá tendo que trabalhar mesmo estando doente e tudo mais. E eu comecei a reunião de hoje dizendo que quando eu fui assistir ao vídeo da nossa reunião anterior, eu me dei conta que tiveram várias informações que foram faladas, principalmente na parte da Maitê, que ela apresentou uma aula aqui pra gente, eh, e que eu na hora que ela apresentou a primeira vez, eu não retive a informação. E depois assistindo o vídeo é que eu me dei conta de que aquela parte eu realmente não tinha retido, talvez por estar preocupada com a gravação ou, enfim, com o andamento do vídeo, ou talvez porque eu estava vendo aqui alguns conceitos pela primeira vez. E, curiosamente, essa semana eu atendi uma paciente que voltou depois de 1 ano e meio sem segmento. Ela parou o segmento comigo por uma questão financeira, depois retomou, e ela me procurou inicialmente por uma questão muito específica relacionada a hormônios, mas a gente acabou vendo na consulta dela outras questões. Ela tinha questões digestivas, motivo pelo qual eu encaminhei para a Alessandra Nutri. Ela tinha questões emocionais e uma suspeita de neurodiversidade, motivo pelo qual eu caminhei para a Luísa, psicóloga. E quando ela me volta agora, 1 ano e meio depois, e eu fui tentar retomar essas questões, ela me trouxe essas queixas novamente, como se ela nunca tivesse me falado. E eu falei: "Mas a gente já falou sobre isso". Na última a gente estava vendo a parte do seu intestino com a Alê. Inclusive você tinha um diagnóstico de intolerância à lactose, estava tratando. Ela: "Nossa, eu não me lembrava disso". "Ah, eu tive um diagnóstico de neurodiversidade". Eu falei assim: "Eu sei, a gente já tinha desconfiado sobre isso, por isso que eu te encaminhei pra Luísa". "Nossa, eu não me lembrava disso". E aí eu fiquei refletindo muito sobre o quanto que a gente consegue realmente reter uma quantidade grande de informação numa consulta, que é muitas vezes uma situação em que a gente está nervoso, em que a gente está, né, preocupado, em que às vezes o nosso foco está em uma coisa só, e mesmo que aquele profissional fale várias outras coisas, às vezes aquilo não fica. E mais do que isso, às vezes até numa própria aula, quando a gente está, sendo exposto a um conteúdo pela primeira vez, às vezes a gente não consegue reter tudo, e a gente pode ficar inclusive com conceitos errados, coisa que eu já vi acontecer, por exemplo, no curso de hormonização trans. Eu já vi ex-alunos meus vindo me perguntar coisas, eu falei assim: "Ué, mas a gente falou isso no curso". Mas às vezes a pessoa assistiu a aula uma vez só, e muitas vezes a atenção dela ficou presa num ponto e o resto ela perdeu a linha de raciocínio. E aí eu resolvi trazer esse tema para a gente discutir, porque a adesão ao tratamento também tem muita relação com o grau de entendimento daquela informação que foi passada. E esse foi o caso que a gente começou a discutir aqui na reunião. E aí a Maitê começou a falar, eu falei: "Não, para, vamos gravar, porque eu quero também compartilhar isso com a turma que acompanha a gente no YouTube". Maitê, é com você e depois eu quero ouvir as minhas. Hoje a nossa Vamos enfermeira Luísa lá. não está presente, mas porque ela caiu, mas daqui a pouco ela volta. Maitê, fica à vontade. Eu estava falando que hoje a gente critica muito, às vezes, aqueles pacientes que pedem para gravar consulta. Hoje, infelizmente, né, quando isso acontece, a imensa maioria sem o nosso consentimento, né, a pessoa chega e acaba gravando de forma, enfim, sem que isso seja percebido. Mas, como eu também sou uma pessoa que costumo me esquecer, se um paciente chegasse para mim e falasse: "Doutora, eu sou esquecido, eu também quero depois prestar mais atenção no que você falou", porque a minha consulta, por exemplo, ela é uma consulta longa e que todo o período da consulta tem muita troca de informação educativa. Então eu mostro os exames, eu compartilho a tela, vou explicando cada um. Então tem muitas informações que não estão necessariamente contidas na conduta, né, na parte prescrita que vai chegar até o meu paciente e que podem ser informações valiosas para ele. Então eu não me incomodaria hoje, né, eu tenho bastante segurança no meu trabalho, confio bastante em mim, acho que também vai muito de profissional, do paciente querer gravar a consulta para que ele consuma isso só para ele. E lembrando que, né, eu já conversei com a minha advogada sobre isso, caso isso aconteça, o paciente ele tem que assinar um termo de que ele está se comprometendo em utilizar apenas essa informação para ele, para que ele não vaze a consulta, para que ele não, caso eu venha falar alguma coisa equivocada, que isso não viralize, que ele não, né, porque todos nós erramos, às vezes a gente pode, lógico, né, ainda mais quando a gente não tá escrevendo, às vezes a gente pode falar algo, né, que enfim, Pensou não uma vai ser coisa, mais indicado. falou outra. É, às vezes Exato.
E também, às vezes, posso compartilhar coisas pessoais minha também, que às vezes eu troco com o paciente. Então, os dois, né, tanto eu quanto o paciente, a gente tem que acordar que isso vai ser um sigilo e que é para consumo do conteúdo de forma própria, né? Que tanto caso eu grave, seja para que eu também reveja, e também caso o paciente grave, seja única e exclusivamente para ele. Confesso que eu, Maitê, nunca tive esse tipo de situação. O que já aconteceu muitas vezes é eu atender alguma pessoa e a pessoa pedir, doutora, você pode gravar um áudio para minha mãe? Pode gravar um áudio para o meu filho? Ou crianças que vêm com o pai, geralmente. Pode gravar para minha esposa ouvir? E Uhum. aí eu gravo, já deixei me filmar, mas sempre com meu consentimento e geralmente com essa finalidade de ser para um familiar ou outro. Inclusive. Eu acho interessante a gente, às vezes, ofertar as informações de uma forma muito detalhada para o paciente. Então, eu me lembrei agora de uma situação daquele médico que ele foi julgado pela internet porque ele tinha prescrito joguinho de celular para criança. Eu não lembro qual foi, mas eu achei. E sorvete. E eu achei aquilo uma atitude muito interessante, porque é uma orientação, né, que vai trazer, enfim, lógico que é diferente de uma prescrição de medicamento, são orientações médicas que foram escritas. E quantas pessoas eu também já dei orientações que não são remédios, e eu já fiz por escrito também, do tipo, vá para o parque, usar tal coisa. é, Tentar ver livros, eu já prescrevi livros, já prescrevi documentário. E eu gosto sempre de escrever porque o paciente muitas vezes não se lembra. Então, às vezes, a gente pode, né, pensando nessa perspectiva do paciente esquecer algumas coisas, da gente fazer todas essas orientações. Hoje, inclusive, já existem inteligências artificiais que podem ajudar você a escrever, né, todas essas Transcrever. orientações É. e deixar muito bem descrito. Eu gosto disso, assim. Eu gostaria de passar numa médica que me prescrevesse e deixasse tudo bem orientado. Eu já, Inclusive, eu já também analisasse passei. os exames juntos comigo. Eu já passei por essa situação, Maitê. Eu já autorizei gravação. Já fui gravada sem autorização e eu fiquei realmente chateada, porque não teria problema nenhum desde que a pessoa me avisasse, né? Mas eu já autorizei gravar. Inclusive, eu já até orientei, ó, eu vou fazer uma explicação agora e você quer gravar? Quando eu via que a pessoa estava com muitas coisas na cabeça. E eu sinto que na nutrição, pelo menos nas profissionais aqui que eu estou acostumada a conviver, elas passam muito mais coisa, vamos assim, não só a prescrição dietética, mas muitas outras coisas mais por escrito do que Uhum. nós médicos. E isso é uma baita de uma ferramenta, né, de adesão ao tratamento. E aí eu queria ouvir vocês, meninas, tanto as nutris quanto a nossa psico, porque na psicologia a coisa é um pouco diferente, né? É, eu, no fim da consulta, na grande maioria dos pacientes, eu faço, além do planejamento alimentar, que daí eu tenho também a liberdade de cada refeição escrever uma observação. Então, tem alimentos ali, eu escrevo como a pessoa pode variar isso, ou quais marcas ela pode escolher daquele tal produto. Então, eu tenho em cada refeição, eu posso fazer uma observação. E também, normalmente, eu escrevo um documento dando uma resumida em todas as coisas que eu falei, porque gente que tem muita coisa, a pessoa não lembra. Então, você falou para a pessoa sobre sono, você falou para a pessoa sobre intestino, sobre água, você falou para ela usar um aplicativo, e daí ela sai da consulta meio que assim, meu Deus, o que que era mesmo? E daí, e daí o que eu faço é escrever assim, não, sono, faz isso, 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 não sei o que, faz isso, 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 nome do aplicativo, tararara, sites que você pode comprar tal coisa, tararara. E daí eu entrego isso pra pessoa. Tem gente, juro, mas assim, mesmo fazendo isso, tem gente que não vê, tem gente que não percebe, tem gente que não lê, que volta na consulta e fala assim: Ah, tem isso! Nossa, que legal, agora ficou muito mais fácil. Daí eu fico assim, meu Deus do céu. E uma coisa, Mi, Então, que eu eu sempre fico percebo é que reforçando. a capacidade de retenção tem muito a ver com o grau de emoções daquela consulta. Porque se você fala alguma informação que trouxe um gatilho emocional para aquela pessoa, parece que dali em diante ela não ouve mais nada, né? Não sei se a Lu tem alguma coisa a trazer sobre isso. Depois você fala, Lê. Lu, você quer trazer alguma coisa sobre isso? Não é aquilo que você falou em relação assim, qual que é o foco do paciente, né? Porque assim, é muito diferente a amplitude que a gente vai buscar, né? Quando você está avaliando a pessoa, você não vai avaliar só a demanda dela, né? Então, quando o paciente vem, ele vem com a sua demanda, mas a gente vai olhar de uma forma mais global, né? E aí a tendência, lógico, né, de qualquer um é assim, lógico que eu vou me interessar se eu sair da minha casa, porque eu estou preocupada com a coisa X,
E aí você fala, olha, tem X, mas também tem YZ. Nem sempre a gente está preparado para isso, né? E às vezes você está muito focado naquela preocupação X, né? E muitas vezes a gente sabe que às vezes o paciente está preocupado com X, mas tem uma outra questão que é Y, que é mais grave, que coloca mais em risco, que precisa ser resolvido de uma forma mais imediata, né? Mas não é tão tranquilo, né? Porque você sabe que aquilo é mais urgente do ponto de vista, né, de uma consequência mais imediata, mas para a pessoa, uma coisa é a urgência do profissional de saúde, né? Ou da condição, não é nem do profissional, uma coisa é a urgência da condição de saúde da pessoa, e outra coisa é o que ela sente que é urgente para ela. Então, a tendência, obviamente, é que ela vá lembrar do que é urgente para ela, e a gente lembra ou de tudo, até porque a gente anota também, né? Eu sou dessas que anoto muitíssimo e demais, inclusive, porque eu tenho questões com memória. Então, assim, se eu não Eu também. anotar detalhes muito grandes, eu tenho um problema. Então, eu anoto tudo, tudo, tudo. E imagino que tenha pacientes que também tenham essa mesma questão, né? A parte do que me trouxe para a consulta, né? O que me move, e aí, de repente, você coloca outras cartas na mesa que o paciente não estava contando com aquilo, não tinha a menor conexão com aquela outra informação que às vezes você joga, né? Mas eu queria aproveitar a fala para depois passar para ler, que eu tenho um hábito, assim, eu não consigo imaginar uma consulta psicoterápica sendo gravada de forma alguma, que eu acho que Uhum. Uhum. é outra dimensão, assim, acho que seria bem complicado, mas eu tenho um hábito que eu tenho feito e eu acho que tem sido bacana, que é assim, na primeira sessão, não é exatamente isso que a gente está conversando, mas tem a ver. Nas primeiras sessões, né, que a gente faz aquela avaliação de quais são as questões, as queixas e tudo que traz a pessoa, eu faço anotações mais detalhadas ainda, né, inclusive colocando frases das pessoas, né, assim, eu vim aqui porque X, Y, Z, com as palavras, né, para dar a dimensão de qual a palavra que a pessoa usou, se ela repetiu aquela palavra, a dor e o sofrimento, como ela está se sentindo agora, quais são as dificuldades, de preferência com as palavras, quando eu consigo, né, anotar tudo exatamente com as palavras que a pessoa falou. E aí, deixo isso, né, reservado e tudo, e a gente vai fazendo, né, porque os acompanhamentos psicoterápicos são longos, né, então são meses, às vezes são anos. E aí, de tempos em tempos, eu pego aquilo e leio para o paciente, né? Que é muito comum, né? Assim, sei lá, 6 meses depois, 8 meses depois, eu pergunto: você lembra por que você veio? E é muito frequente que a pessoa fale: não lembro mais. Daí eu volto, falo assim: eu vou ler o que você falou quando você chegou. E aí vou lendo. E é muito comum que a pessoa fale: nossa, eu estava assim, nossa, eu falei isso, nossa, eu estava vivendo essas coisas, né? E eu acho interessante até para você conseguir avaliar a potência do próprio trabalho, né? Porque assim, você está assim agora, é tipo um antes e depois, né? Você chegou assim, com essas queixas, com esses desafios, com essas dores, e agora você está assim. Porque no caso da psicoterapia, a gente não tem o exame nem a foto, né? Eu sei que na nutrição a história de foto de antes e depois também não é legal, Uhum. mas a gente não tem essa foto do como a pessoa estava emocionalmente e depois a foto, como ela saiu da terapia. E isso dá uma dimensão muito legal para mim e para as pessoas, né? Assim, qual é o seu percurso? Então, de tempos em tempos, né? Às vezes a pessoa passa mais 8 meses ou mais um ano, eu retomo com a pessoa, olha, lembra como você estava 8 meses atrás? E é Mas bem isso legal. é muito legal, Lu, porque o que a gente não mede, a gente não sente, né? E muitas vezes, quando as mudanças são sutis, a gente não percebe. Esse é o motivo pelo E qual às eu vezes nem é tão sutil nem é tão assim. sutil. É por isso que eu peço para pessoas que me procuram para hormonização trans, fazer diário de foto, para fazer diário de áudio. Porque como você se vê todos os dias, você não vê. E eu até entendo que o antes e depois da foto da nutricionista
pensando na questão do emagrecimento, não é muito legal no ponto de vista de expor nas redes, mas no ponto de vista de autoavaliação, às vezes é interessante. Uhum. Vira e mexe, eu faço planilha de exames também, né? E vira e mexe, eu pego o paciente que é mais antigo, eu falo, olha só, abro a planilha para esse paciente e mostro. Olha como você estava quando você chegou, olha o que aconteceu ao longo do tempo. Porque isso também é uma ferramenta de adesão ao tratamento, né? Mas quando você tem a possibilidade de fazer um acompanhamento longitudinal, isso é mais fácil. Eu fico imaginando, por exemplo, no caso da Alê, numa consulta de entrega de exame nutrigenético, a gente já falou algumas vezes aqui sobre nutrigenética, que é um caminhão de informação. Eu já vi que a Alê faz depois por escrito, porque senão o paciente não retém. E até a própria Luísa, que está com problemas da internet, a Luísa é enfermeira, eu fico imaginando, às vezes uma pessoa vai por um cuidado de ferida, tem várias orientações de enfermagem para fazer, mas às vezes a pessoa está com dor, às vezes a pessoa está, né, enfim, acabou de passar no médico que prescreveu antibiótico também, nananã, e aí às vezes as condutas da enfermagem ficam para trás. Então eu acho muito legal que a gente possa ter outras ferramentas de ajudar nessa adesão ao tratamento. E aí eu queria ouvir de você, Ale, além dessa questão de deixar tudo anotadinho, o que que você também faz para ajudar? É bem legal, assim, essa questão, principalmente do exame genético, né? Na verdade, consultas normais, eu já costumo deixar umas orientações finais, sempre, né? Então, deixo o cardápio, deixo a prescrição e deixo algumas coisas pontuais que a gente conversou. Ah, você, sei lá, vai evitar a lactose por tanto tempo, vai fazer alguma restrição disso ou daquilo por tanto tempo. Então, deixo mais ou menos o que foi conversado nessa orientação final. Agora, quando é um teste genético, um exame de microbioma, eu gosto muito de passar gene por gene com aquela pessoa, ou bactéria por bactéria, do que está acontecendo ali no intestino ou na genética, né? E realmente é um caminhão de informação. E aí, depois eu passo o exame para essa pessoa. No próprio exame vem escrito algumas coisas, mas não é tão prático como eu falando, né? E eu sempre faço algumas orientações finais também, baseado em tudo aquilo que a gente falou. E eu falo assim: olha, vou te falar tudo, o que que deu aqui. E aí, depois, nas próximas consultas, a gente vai trabalhando por blocos, tá? Vamos trabalhar o bloco da obesidade, vamos trabalhar o bloco da saúde mental, o bloco do exercício, porque senão não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo. E aí, normalmente, eu gravo alguns áudios, então depois, né, eu gravo, tipo, no WhatsApp, então a gente vai fazer tal coisa, escrevo algumas coisas também, extra consulta, às vezes alguma coisa que o paciente fica com dúvida, tal, vai pelo WhatsApp também. E já tive pacientes que me pediram o meu rascunho, porque eu sempre faço um rascunho, né? Faço gene tal coisa, como modular tal gene. Aí eu coloco, né, para mim saber depois, porque eu não vou falar tudo para o paciente ao mesmo tempo. Mas aí o paciente viu o rascunho e falou assim: não, eu quero o seu rascunho, porque tá muito completo. Falei, não, tá bom, eu compartilho, né? É seu, são seus genes, as suas informações. Então, é interessante isso, assim. Quando o paciente é de teleconsulta, às vezes eu vou enviar por e-mail o pedido de exame ou a receita, e no e-mail eu coloco as orientações, os combinados que a gente fez, né? Então, como a Maite falou, indicação de vídeo, às vezes eu indico o canal do YouTube que faz exercício em casa, o aplicativo de meditação, aí dá para escrever. Mas o que eu estava aqui refletindo, Ale, ouvindo vocês falando, né, vocês todas, é que às vezes nos pacientes presenciais, como eu falo, eu não faço isso. E muitas vezes quem prefere vir presencial são pessoas que não têm tanta conexão com a internet assim. E aí a gente tem que começar a pensar em ferramentas para a gente tentar melhorar essa adesão e melhorar essa retenção de informação. E deixar a pessoa gravar ou gravar um áudio de WhatsApp, às vezes é uma ferramenta muito legal, né? Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo, vocês querem fazer Eu palavras quero. finais? Diga, eu Eu sabia, quero me eu sabia. contar agora uma perspectiva não Maitê médica, mas Maitê paciente. Então, eu sou uma pessoa esquecida, eu sou muito ansiosa, e consulta sempre me deixa ansiosa e às vezes não retenho tão bem. Então, o que eu faço? Talvez, eu sempre fui assim, é muito estranho isso, mas desde pequena, desde adolescente, assim, eu sempre tenho uma pasta em que eu guardo tudo que é importante. E hoje eu tenho o meu próprio prontuário pessoal, então eu faço psicoterapia toda semana e eu mesma sempre anoto um pouco os insights que eu tive após a psicoterapia no meu próprio celular, bloco de notas mesmo. Eu já faço isso há mais ou menos 4 anos, então é muito Eu legal também ver a faço, só minha que eu evolução. faço no caderninho, eu sou É mais muito antiga. neurodivergente isso, né? Mas tudo bem.
Eu anoto tudo. E quando eu vou no Nutri, quando eu vou, tudo eu anoto, porque eu gosto de saber tudo que eu fiz, e isso me ajuda em vários aspectos, tanto para eu monitorar a minha evolução. Então, eu sou uma pessoa muito feliz e saltitante nas minhas evoluções, porque eu sei os pequenos passos que eu dei, porque eu consigo monitorar eu mesma. E facilita até na minha gestão financeira, porque, ai, que dia que eu passei com a psico, tá ali, ai, será que eu tive as consultas? Eu dou uma olhada que eu tenho esse, não separo por, eu simplesmente coloco lá, Saúde Maitê, é o nome da nota. E aí tá lá, dia tal, consulta tal. E eu quero mostrar uma coisa que tá bem zoada, assim, mas é o que eu faço com os meus pacientes, tanto no presencial quanto no online. Ju, você me permite compartilhar a tela, por favor? Claro. Quando eu tô no presencial, gente, eu sempre levo isso aqui, tá? Isso aqui é o meu tablet. Eu desenho para o paciente. Eu costumo não usar papel, mas acho que eu faria no papel também. E aí, eventualmente, o paciente também quer o rascunho e aí ele leva, eu envio o rascunho. Eu faço no Quando papel. eu tô no online, eu faço muito desenho, gente, muito. Eu sou uma pessoa muito. Aqui, por exemplo, eu acho que eu estava tentando explicar sobre as crises de depressão para um paciente que queria parar o remédio, tipo, 2 meses de tratamento. E eu fui mostrando aqui os meses, os anos. Aqui também devia, acho que eu estava mostrando a questão de B12. Eu sempre desenho, e aí eles ficam gravados, esses desenhos, no meu GoodNotes, que é o aplicativo que eu uso. Então, mesmo de forma digital, eu tento ser. Eu gosto muito de desenhar para o paciente, eu tento fazer alguma didática. Também, como eu tenho o tablet, o que que facilita? Eu pego uma imagem pronta do órgão, por exemplo, e eu vou desenhando em cima. Do tipo, explicar o que que é menstruação. Eu lembro que eu tinha um útero, né? E eu ia desenhando aqui, daí acontece isso, isso e isso. A pessoa vai seguindo, isso facilita. Então, contei um pouco aí para vocês a minha estratégia como Maitê médica e como Maitê paciente. Muito bom. Meninas, vamos finalizar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, espero que vocês tenham gostado de espiar por dentro da nossa reunião de equipe mais uma vez. Quando aparecem esses temas assim muito legais, a gente sempre ficava assim, nossa, a gente tem que ter gravado para compartilhar isso com os colegas e tal. E agora a gente começou a fazer isso. Então, se você gostou, não esquece de dar esse joinha, deixar seu comentário aqui para que a gente possa continuar trazendo essas informações para vocês também. Obrigada aí pela sua audiência.